Saudações amigos, vamos continuar com a leitura do livro O Efeito Sombra. Paramos anteriormente na página 82, no segundo parágrafo. Ao desacelerar, ficamos mais inclinados a cultivar a quietude. Nosso estilo de vida é, em geral, uma presa aos pensamentos sombrios, por nenhuma razão além de ser excessivamente ruidoso. Televisão demais, computador demais, excesso de estímulos exterior diminuem a luz que só é encontrada no pensamento reflexivo e contemplativo. O silêncio é um músculo comportamental que construímos, dando-nos a capacidade de mais facilmente transformar as energias invocadas pelo self sombrio. Outra forma de cultivar a luz é comungar com os outros em um espaço sagrado. Em grupos espirituais reunidos por amor e devoção, religiosos ou outros, o campo de amor é ampliado, de modo que leva todos os membros do grupo a uma vibração superior. Quando você está na igreja, na sinagoga, em uma reunião de 12 passos, ou em outras meditações em grupo, ouvir seu coração parece natural. Seu self sombrio parece distante, nem evidente, nem acionado. A tentação de adentrar a sombra ainda existe e é preciso lidar com ela, mas uma das formas de diminuí-la é juntar-se aos outros na busca pela luz. Quando estamos com outras pessoas que estão dizendo "Eu quero ouvir meu coração", preciso perguntar qual seria o ato mais amoroso. Quero ser ético, quero ouvir a voz de Deus. Então, fica mais fácil viver dessa forma. Como qualquer outro hábito, torna-se mais fácil de cultivar quando estamos ao redor de outros que estão fazendo o mesmo. Ao desenvolver os hábitos da prática espiritual, você se baseia na luz do verdadeiro ser. Se não fixar sua base, não se surpreenda quando fizer ou disser coisas das quais se arrependerá mais tarde. Em um dia comum, na vida de uma pessoa comum, o número de pensamentos sombrios que surge é astronômico. Fazemos o melhor que podemos. Tentamos ser bons, mas o cérebro está constantemente ativo e a tendência ao pensamento baseado no medo está sempre ali. Mas o iluminador também está sempre ali. E o iluminador está autorizado por Deus a nos dar qualquer ajuda que precisemos. Um dia, conversando com meu terapeuta, compartilhava com ele que me sentia em um lugar muito negativo. Disse-lhe que estava em um lugar de autoaversão. Ele me perguntou: "Qual é o seu caso contra você mesmo?" Respondi: "Eu me odeio por ser tão negativo." Eu via a ironia, mas não conseguia rir. Talvez conseguisse. Ele sugeriu que eu tentasse algo. "Entre no fluxo de gratidão", sugeriu. Sempre que você tiver esse tipo de pensamento negativo, comece a dizer todas as coisas pelas quais deve ser grata. Eu descobri que essa técnica é muito poderosa. Durante horas eu vinha numa agitação negativa, mas assim que comecei o fluxo de gratidão, foi como se minha sombra tivesse desaparecido, do mesmo jeito que a bruxa malvada derreteu quando Dorothy jogou água nela. E foi o mesmo fenômeno, realmente. A sombra sequer é real. Só parece ser. E, assim que ela é exposta à luz, a escuridão desaparece. O problema, então, não era a presença da negatividade, mas a ausência da positividade. Assim que preenchi minha mente com gratidão, o traço sombrio de autoaversão
já não tinha como existir. Na presença do amor, o medo some. Mas não vamos subestimar o poder da sombra. Não é suficiente meditar só de vez em quando. Devemos meditar diariamente. Se você é um dependente em recuperação, não é suficiente ir a uma reunião de vez em quando. Você deve frequentar as reuniões diariamente. Não é suficiente perdoar alguma pessoa. Precisamos dedicar os melhores esforços para perdoar a todos, pois só o amor é real. Se eu negar alguém, estou negando a mim mesma. Amar só quando é fácil não é o bastante. Temos de tentar expandir a capacidade de amar quando é difícil. As sombras que estão à espreita hoje, em nossas próprias circunstâncias e ao redor do planeta, exigem nada menos que a iluminação sagrada, se quisermos bani-las. E cada um de nós pode acrescentar poder à luz, ao acrescentar poder ao amor. É claro que amamos nossos filhos, mas já não é suficiente amarmos apenas os nossos filhos. Temos que amar as crianças do outro lado da cidade e do outro lado do mundo. É bem fácil amar aqueles que concordam conosco e nos tratam bem. Precisamos aprender a amar aqueles com quem não concordamos e que não tenham necessariamente nos tratado com justiça. Da mesma maneira que trabalhamos para aumentar os músculos, temos de trabalhar para aumentar a capacidade de amar. Somente uma coisa pode triunfar sobre o self inferior e sombrio: o self superior. Ele habita dentro do amor mais sublime de todos, o amor do nosso Criador, em quem não há escuridão, nem sofrimento, nem medo. É psicologicamente irreal subestimar o poder da sombra, mas é espiritualmente imaturo subestimar o poder de Deus. A prece não é apenas um símbolo, é uma força. A meditação não é só algo que nos relaxa, é algo que harmoniza as energias do universo. O perdão não é apenas o que nos faz sentir melhor, ele literalmente transforma o coração. Todos os poderes que emanam de Deus são poderes que nos libertam. Para a sombra, a luz é um inimigo, mas para a luz, a sombra não é nada. Ela simplesmente não existe. A propósito, ela está em movimento. A consciência é uma energia dinâmica, criativa. Ela não é inerte, estagnada. Ela está sempre se expandindo. Qualquer que seja a direção, está se movendo. O amor sempre constrói sobre o amor e o medo sempre constrói sobre o medo. A sombra é um impulso inexorável na direção do sofrimento e da dor. No entanto, como é que essa coisa, que em si mesma não tem vida, age como se existisse? A resposta para isso é que, embora o medo em si não seja real, o poder do pensamento que o conduz é. O medo é como um dispositivo explosivo e o pensamento é um míssil que o conduz. A mente é criada para ser um condutor do divino, levando explosões de amor, mas o livre-arbítrio significa que podemos dirigi-la de outra maneira se assim escolhermos. Sua mente está sempre estendendo o amor ou projetando medo, assim como inconscientemente está planejando como fazer mais da mesma coisa. A sombra é sua mente voltada contra você mesmo. Assim como Lúcifer era o mais belo anjo do céu antes de cair, uma célula cancerígena era uma célula normal
e ativa antes de enlouquecer, a sombra é o próprio pensamento voltado à direção errada. É a aversão própria, mascarada como amor próprio. Sua sombra é tão inteligente quanto você, pois ela é a própria inteligência cooptada pelos propósitos do medo. Ela tem todos os atributos da vida porque se anexou a ela. E, como tudo que é vivo, busca preservar a si mesmo. Sempre que o amor está perto, a sombra se torna particularmente ativa, de modo a se guardar contra o próprio fim. Ela sabe que o amor é seu único inimigo real. Quando a sombra pressente o amor, quando sente a luz em você, ela literalmente defende a própria vida. A sombra tentará, de qualquer maneira possível, invalidar, sufocar, transformar o bom em errado dentro de você, pois ela sabe que, a partir do momento que você se lembrar da luz do Self verdadeiro, ela irá embora. Portanto, a sombra luta. Daí a conhecida frase: o amor nos faz perder o juízo. Você conhece alguém com quem sua alma sente uma ligação sagrada? Cuidado, é provável que você faça algo estúpido na presença dessa pessoa. Você tem uma chance extraordinária de manifestar seus sonhos? Cuidado, é provável que você sabote essa oportunidade. E essa é a sombra, a irmã gêmea malvada do seu melhor self. Até que haja um movimento consciente que se distancie do medo em direção ao amor, a energia dinâmica do medo agirá como uma força destrutiva que não faz prisioneiros. Ela pode levar a algo aparentemente pequeno, como um incidente no qual você diz algo tolo, porém inofensivo, ou com consequências que leve a ações que podem arruinar a sua vida. Não devemos subestimar seu poder, nem duvidar de sua malignidade, pois a sombra se agita, às vezes de um modo lento e demorado, às vezes mais rapidamente, mas é sempre intencional em direção à dor. Ex-alcoólicos Anônimos é dito que o alcoolismo é uma doença progressiva. Isso significa que não é contida. Se você tem um problema com o álcool hoje, então terá um problema maior amanhã, a menos que lide com ele. E seu objetivo final é a destruição, beirando a morte. A dependência, o alcoolismo, não tem a ver só com o álcool. Tem a ver com o momento em que a força da sombra atormenta o corpo e a alma. E a razão para que milhões de dependentes tenham ficado sóbrios com a ajuda do AA é porque o programa deixa claro que somente uma experiência espiritual pode salvá-los. Só Deus é poderoso o suficiente para superar a sombra, qualquer que seja a sua forma. Quando Jesus disse na Bíblia que deveríamos regozijar, pois ele havia vencido o mundo, a palavra que ele escolheu é particularmente fascinante. Ele não disse que tinha consertado o mundo. Ele disse que tinham vencido as forças sombrias, sendo erguido ao reino da consciência, onde as formas de pensamento inferior já não tinham poder para limitá-lo. E esse é o desafio que a sombra nos faz, que cheguemos tão alto, luz acima, à profunda sanidade de uma perspectiva superior e amorosa, que a sombra em si ficará impotente. Sombras coletivas. Todos nós reconhecemos quando ela tem uma forma individual. A pessoa zangada, controladora, desonesta, violenta e etc. Porém, às vezes,
é de igual importância reconhecer a sombra coletiva. Os grupos, tais como nações, são feitos de indivíduos. Sendo assim, não é de se surpreender que as características da personalidade dos membros apareçam no comportamento coletivo do grupo. Mas o que é menos óbvio é como a energia criada em um grupo, seja ela amorosa ou temerosa, é ampliada. A energia de duas ou mais mentes pensando da mesma forma não é apenas uma soma das duas, ela aumenta exponencialmente. O terrorismo é um exemplo, uma ideologia patológica que pode se espalhar como um câncer por uma população inteira. Uma vez que haja um número grande o suficiente de membros participantes do pensamento destrutivo que forma a ideologia, a força combinada de suas energias pode mesmo estarrecer até os tecnologicamente mais avançados fornecedores de força bruta. A razão por que isso ocorre é que o real poder do terrorismo não se encontra em suas raízes ideológicas, mas na fervorosa convicção pela qual tantas pessoas são atraídas. O terrorismo tem convicção, e é aí que está o poder deles. Nosso poder de superar a intensidade destrutiva está em nossa habilidade de amar com a mesma convicção que eles demonstram ao odiar. Odiando com convicção, eles atraem mais ódio. Quando amamos com maior convicção, atraemos mais amor. Da mesma maneira que pessoa alguma é perfeita, nenhum grupo é. A sombra se esconde na consciência alerta, tanto do indivíduo quanto da coletividade, sempre se mostrando como luz, embora seja a essência da escuridão. Uma citação de Ralph Waldo Emerson descreve a sombra como um nacionalismo quando ela se apresenta como patriotismo. Quando uma nação inteira está bramindo o patriotismo a plenos pulmões, ficaria feliz em examinar a limpeza de suas mãos e a pureza de seu coração. Abre aspas. É comum que nos momentos em que um grupo mais esteja violando seus princípios, ele alegue defendê-los, mais entusiasticamente. A sombra é ardilosa, na forma como encobre suas pegadas, seja usando a religião como disfarce para queimar pessoas em postes, ou o patriotismo como fachada para os infortúnios imperialistas. Mas, da mesma forma que a sombra coletiva pode nos levar para baixo, a luz coletiva nos leva ao alto. Qualquer grande literatura, expressões populares como o conto de fadas, filmes como Avatar e livros como a série Harry Potter e, obviamente, as práticas genuínas da religião ou espiritualidade em grupo são todos exemplos de fachos de luz coletiva. No filme Avatar, a sombra coletiva da América contemporânea é apresentada abertamente. Vemos o perigoso casamento do capitalismo predatório com o farto poderio militar norte-americano. Uma petulância intelectual que desautoriza a deferência aos princípios espirituais, um descaso arrogante pelo que há de sagrado no meio ambiente e uma tendência imperialista para que se pegue o que se queira, por nenhuma outra razão que não seja querer. A feiura da sombra norte-americana ganha um holofote neste filme de jogo de paixão. No entanto, o que eleva a história além do ato de simplesmente apontar o dedo em crítica é um nível de iluminação em sua perspicácia quanto à luz que nunca está muito distante da sombra. O iluminador está sempre pronto a dar alternativas à escuridão, atraindo corações amorosos até a cena sombria, da mesma forma como as células vermelhas do sangue são atraídas ao ferimento.
Sim, há personagens no filme que representam o melhor de nós. E isso é importante. Dentro de cada indivíduo, assim como de cada grupo, existem os melhores anjos da natureza. Assim como a escuridão, eles estão em movimento. Note que anjos são sempre retratados com asas, enquanto o diabo não é. E, no panorama maior das coisas, a luz sempre ganha no final. Nas palavras de Martin Luther King Jr., o arco moral do universo é longo, mas ele se inclina em direção à justiça. Podemos esquecer a verdade, mas o universo jamais esquece. Cada pessoa e cada grupo de pessoas tem uma sombra. Isso não nos torna maus. Isso nos torna humanos. A questão não é odiar a sombra, pois esse sentimento é simplesmente nossa parte ferida que precisa ser curada. A questão também não é negar a sombra, pois a escuridão só é dispersada quando há luz. Temos de enfrentar a sombra, como indivíduos e como grupos. Fazê-lo não é um ato de aversão própria, mas de amor próprio. Os verdadeiros peregrinos são aqueles que enfrentam sua escuridão e se rendem ao poder do amor. Verdadeiros patriotas são aqueles que enfrentam a escuridão da nação e se rendem ao poder da verdade. Mesmo quando estamos perdidos na sombra, há uma parte nossa que sabe mais. Em um grupo que apresente um comportamento errado, sempre há indivíduos que se atêm à verdade. Sejam os alemães arianos, que esconderam os judeus durante a Segunda Guerra, arriscando a própria vida, ou terráqueos que heroicamente saem em defesa da civilização Na'vi de Pandora, em Avatar. Há evidências históricas, assim como míticas tradições do triunfo final do amor. O significado da Segunda Guerra não está na perspectiva de Hitler, mas no brilhantismo e sacrifício daqueles que o derrotaram. O arquétipo da verdade de Avatar não está na violência praticada contra os Na'vi, mas também na forma como a violência acabou. O ponto máximo das grandes histórias religiosas não está na crucificação, mas na ressurreição. Não está na escravidão dos israelitas, mas na libertação da terra prometida. Agora, em nossa época, com tantas sombras ameaçando, convém lembrar que as sombras parecem muito escuras, mas nada são diante da verdadeira luz. Essa verdade pode ser muito difícil de aceitar quando todas as evidências racionais apontam não somente para a realidade da sombra, mas também para a sua permanência. No entanto, o milagre da iluminação não vem de uma evidência racional. Ele literalmente cai do céu, um símbolo consumado para os reinos da pura potencialidade. O potencial para a descoberta emerge quando o nosso abraço proativo da luz é maior que o medo do escuro. Então é isso, amigos. Paramos na página 86, no segundo parágrafo. Gratidão, namastê, muita luz para todos e até a próxima.